A década de 60 foi fundamental em termos da vida dos computadores, porque foi a primeira que desenvolveu sistemas de gerenciamento para computadores automáticos. A Prodesp se aproximou da IBM em 69 e pediu um auxílio na implementação de um sistema de grande porte de um mainframe para a gestão do Estado. Isso foi altamente importante para o governo porque deu possibilidade de ter uma arrecadação muito maior e muito mais consistente. O SERPRO é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal e o principal sistema dele até hoje é o cadastramento da Receita Federal, do CNPJ e CPFs. Ou seja, é dali que a Receita faz todo o processamento das nossas declarações anuais de imposto de renda. Esse sistema foi concebido no início dos anos 70 e a IBM foi decisiva nisso, porque a IBM tinha um computador mainframe, o IBM 360, que vamos dizer assim é o tataravô do mainframe de hoje, e que ele permitiu que o SERPRO saísse de um processamento quase manual para um processamento eletrônico, e isso só foi evoluindo ao longo desses 40 anos. Na década de 80, a gente começou a conhecer muito de perto a inflação, e foram constantes as mudanças de moeda nessa década. Então era necessário não só a agilidade dos profissionais, mas principalmente da infraestrutura sendo utilizada. Olha, a década de 80 eu resumo como sendo a década que possibilitou que os clientes deixassem de ser clientes de uma agência e passassem a ser clientes de um banco, de uma instituição financeira. Se você comparar o nosso mercado financeiro com qualquer outro mercado mundial, você vai ver que o nosso é muito mais evoluído com relação à tecnologia e é mainframe. As empresas que tinham como modelo de negócio a venda de bens financiados, como era o caso das Casas Bahia, tiveram um benefício muito grande com a plataforma mainframe. Por exemplo, as Casas Bahia triplicou seu faturamento, triplicou o número de prestações, e isso é reconhecido pelos executivos das Casas Bahia, inclusive pelo Sr. Samuel Klein, que só foi possível graças à tecnologia mainframe que eles usavam na época e continuam usando até hoje. No início dos anos 2000, acho que foi uma época super importante em termos para a tecnologia em geral, porque foi quando a internet, pelo menos no Brasil, tomou mais um vulto maior. Isso fez com que a tecnologia em geral se aperfeiçoasse, inclusive na plataforma mainframe. O mainframe já impacta a vida das pessoas desde quando o homem pousou na Lua, né, que ela ajudou no processamento dos dados da viagem, até hoje nos principais serviços bancários. Tudo que a gente faz hoje tem no fundo um pouquinho do mainframe processando lá atrás. Eu acho que eu não vou largar o mainframe tão cedo, viu? Numa era de computação cognitiva, a gente vê o mainframe muito bem posicionado para suportar aplicações como Cloud, Analytics, Mobility e Social. O mainframe é e continuará sendo a plataforma central do progresso da sociedade, do governo e de empresas. A década de 60 foi fundamental em termos da vida dos computadores, porque foi a primeira que desenvolveu sistemas de gerenciamento para computadores automáticos. A Prodesp se aproximou da IBM em 69 e pediu um auxílio na implementação de um sistema de grande porte de um mainframe para a gestão do Estado. Isso foi altamente importante para o governo porque deu possibilidade. Em qualquer outro mercado mundial, você vai ver que o nosso é muito mais evoluído com relação à tecnologia e
é mainframe. As empresas que tinham como modelo de negócio a venda de bens financiados, como era o caso das Casas Bahia, tiveram um benefício muito grande com a plataforma mainframe. Por exemplo, as Casas Bahia triplicou seu faturamento, triplicou o número de prestações, e isso é reconhecido pelos executivos das Casas Bahia, inclusive pelo Sr. Samuel Klein, que só foi possível graças à tecnologia mainframe que eles usavam na época e continuam usando até hoje. De ter uma arrecadação muito maior e muito mais consistente. O SERPRO é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal e o principal sistema dele até hoje é o cadastramento da Receita Federal, do CNPJ e CPFs. Ou seja, é dali que a Receita faz todo o processamento das nossas declarações anuais de imposto de renda. Esse sistema foi concebido no início dos anos 70 e a IBM foi decisiva nisso, porque a IBM tinha um computador mainframe, o IBM 360, que vamos dizer assim é o tataravô do mainframe de hoje, e que ele permitiu que o SERPRO saísse de um processamento quase manual para um processamento eletrônico, e isso só foi evoluindo ao longo desses 40 anos. Na década de 80, a gente começou a conhecer muito de perto a inflação, e foram constantes as mudanças de moeda nessa década. Então era necessário não só a agilidade dos profissionais, mas principalmente da infraestrutura sendo utilizada. Olha, a década de 80 eu resumo como sendo a década que possibilitou que os clientes deixassem de ser clientes de uma agência e passassem a ser clientes de um banco, de uma instituição financeira. Se você comparar o nosso mercado financeiro... No início dos anos 2000, acho que foi uma época super importante em termos para a tecnologia em geral, porque foi quando a internet, pelo menos no Brasil, tomou mais um vulto maior. Isso fez com que a tecnologia em geral se aperfeiçoasse, inclusive na plataforma mainframe. O mainframe já impacta a vida das pessoas desde quando o homem pousou na Lua, né, que ela ajudou no processamento dos dados da viagem, até hoje nos principais serviços bancários. Tudo que a gente faz hoje tem no fundo um pouquinho do mainframe processando lá atrás. Eu acho que eu não vou largar o mainframe tão cedo, viu? Numa era de computação cognitiva, a gente vê o mainframe muito bem